Quem também já apurou muito sobre Santos, agora vai falar com a gente sobre Corinthians, mercado da bola do Timão, que eu imagino que também que esteja talvez de olho em reforços, mas também não está conseguindo contratações, a situação financeira não é fácil. O Samir Carvalho vai conversar com a gente para explicar como é que está a situação do mercado da bola do Timão. Boa tarde, Samir Carvalho. Estávamos atualizando informações do Peixe, a quem você tão bem conhece, e agora vamos falar um pouquinho de Corinthians. Como é que está a situação do Timão no mercado da bola? Fala, Razan, boa tarde também ao PVC, a quem nos acompanha no de primeira. A situação do Corinthians não é muito diferente. Aqui no Corinthians o discurso é sempre de que, né, está tudo bem, que o foco, na verdade, são grandes reforços e por isso que não vem ninguém. Mas, na verdade, o Corinthians também nessa parada não contratou. E, claro, se o Santos também não teve um bom desempenho no Campeonato Paulista, claro que o Santos nem se classificou, o Corinthians, né, deixou a competição estadual com um baita de um vexame, eliminado para o Ituano. O Corinthians teve, nas últimas semanas, diversos jogadores oferecidos, muitos sul-americanos, viu, Razan? E muito, né, essa demanda, a gente pode dizer, se deu por conta até do que o presidente Duílio Monteiro Alves disse em entrevista coletiva. Ó, estamos com dificuldade de encontrar um jogador com características de armador para substituir o Renato Augusto, para dividir ali a responsabilidade com ele. Então, se alguém quiser oferecer, indicar, vocês que ligam tanto, né? Foi claro que ele estava meio que ironizando ali, mas acabou deixando escapar a dificuldade que o Corinthians tem de encontrar um meio-campista no mercado. E eu, né, você é repórter, apurador, o PVC sabe, a gente tem contatos com vários agentes, empresários também, que até entravam em contato comigo, né, e falavam, pô, o Duílio falou isso, tal, e acaba vazando, né, oferecemos esse jogador para o Corinthians, dentro do Corinthians também eu apurei algumas coisas, e alguns jogadores foram oferecidos, alguns nomes que não foram citados, mas o que eu apurei é que era um argentino que atua no México, o outro era um paraguaio que atua na Argentina, e assim foram os sul-americanos que foram indicados, sugeridos ao Corinthians por empresários. O Corinthians recusou todos, o Corinthians não quis contratar ninguém. Eu fui apurar dentro do clube por que o Corinthians não quis contratar, porque trata-se de jogadores que têm mais de 25 anos, que não se encaixam no perfil de contratação, apesar que o Corinthians trouxe o Romero, né, acima já com 30 anos, e tem, né, contratado jogadores acima de 30, é claro que uma hora tem que parar isso, mas o Corinthians alega que quer reforços do nível Fausto Vera, jovem, que tenha já um retorno técnico imediato e que possa ser vendido, né, com potencial de venda para a Europa, como é o caso do Fausto Vera. É por isso que o Corinthians não contrata, viu, Razan? É uma situação que a gente já vem acompanhando com o Samir Carvalho aqui no De Primeira já há algumas semanas, né? Não são nem dias, já há algumas semanas. O Corinthians que está prestes a estrear na Libertadores nesta semana de agora. O Samir havia explicado que com a eliminação do Paulistão talvez acelerasse aquele planejamento de buscar reforços para a Libertadores, mas não foi possível, né, Samir? Já estreia agora, nesses próximos dias, contra o Liverpool do Uruguai, se eu não estou enganado de cabeça. E isso aí. É quinta-feira agora, é isso? Isso, quinta-feira às 19 horas. É quinta-feira. Então não vai chegar ninguém até lá, Samir? Não chega, Razão, porque o Corinthians foi no mercado, os jogadores que foram oferecidos não se encaixam com a condição financeira do clube, né? Alguns que o Corinthians teve interesse não podem chegar agora, só em julho. Atletas que o Corinthians sonha, tá? Vou colocar como sonho: Matheus Pereira, Lucas Veríssimo, que o Corinthians monitora a situação dele lá no Benfica. Jogadores que o Corinthians gostaria de contar não podem chegar nesse momento, só na janela de julho, né? No dia 13 de julho, quando reabre a janela aqui no Brasil, acho que o Corinthians vai avançar mais aí em contratações. Não dá para cravar nada, porque o Corinthians prometeu que ia avançar nessa parada e acabou não trazendo ninguém. Tá com essa filosofia de trazer um jogador nível Fausto Vera. É bom lembrar que o Corinthians também não pagou barato pelo Fausto Vera, não, viu? Foram 8 milhões de dólares, e agora o Corinthians pensa em vender o Fausto Vera para a Europa por 30 no mínimo. Não sei se consegue vender um volante por 30 milhões de dólares. Então, o Corinthians está com essa filosofia de trazer um jogador igual o Fausto. Em relação ao time da próxima quinta-feira, praticamente definido, viu, o Razan? Vai com o Cássio no gol, Fagner, Caetano e Gil, a zaga mais afinada do Brasil, e Fábio Santos na lateral esquerda. O Rony
Peraí, você vai ter que repetir essa frase aí. Fala de novo que eu gostei. Caetano e Gil, né? É a dupla, a zaga MPB do Coringão, a mais afinada do Brasil. Aí, ó, já fez até a rima, PVC, tá vendo? A zaga mais afinada do Brasil é muito bom, cara. Bom demais. Perdão, Samir, não deu para perder a boa piada do amigo. Não dá. O Rony, pelo que me falaram, o Corinthians, o Lázaro é muito da escola, né? Do Silvinho, que vem do Carille, aquela coisa toda. Pelo que me falaram, o Corinthians deve ir num 4-1-4-1, com o Rony entre as linhas, o Fausto Vera e o Renato Augusto por dentro, o Juliano e o Roger Guedes abertos, né? E o Yuri Alberto lá na frente. É claro que tem aquela variação do 4-3-3, né? Que era o Adson e o Adson, né? Que muita gente até acha que o Corinthians entra em campo com um losango, mas na verdade é uma variação durante o jogo, que o Adson corta, né, para dentro para puxar o lateral para o Fagner fazer o overlap. E aí tem uma variação do 4-4-2, mas o Corinthians tem jogado muito com as linhas de 4, no 4-1-4-1, e deve manter esse posicionamento. Continua com o Rony e o Lázaro arrumou um lugarzinho para o Fausto Vera. A pressão era forte, viu, Razan? A torcida estava revoltada com o Fausto Vera fora do time e pelo jeito sobrou para o Adson. E o Rony era o jogador que era mais citado como talvez quem poderia perder lugar para o Fausto Vera, né, Samir? Pelo menos pela torcida, né? Sim, pela torcida sim, mas ele é o queridinho do Lázaro, né? O Lázaro entende, no entendimento dele, tá? Que o Rony deixa o time ali, mas podemos dizer assim, com mais poder de marcação, tá? No nosso TikTok aqui no chat, perdão, PVC, ia te interrompendo, o Gustavo falou que o Fausto Vera vai dar prejuízo financeiro para o Corinthians, está falando aqui, e o William Aguiar também está cornetando no nosso chat do TikTok. Perdão, PVC. O Vera foi o terceiro jogador mais caro do ano passado, das contratações todas do futebol brasileiro, só o Everton Cebolinha e o Lopes, do Palmeiras, custaram mais caro do que o Vera. Foi o terceiro reforço mais caro do Brasil no ano passado, em 2022. Eu ia dizer, você repetiu o time, Cássio, Fagner, Caetano, Gil, a zaga mais afinada do Brasil, e Fábio Santos. Isso. Rony de primeiro volante, aí a linha de 4, Juliano aberto na direita, na esquerda o Roger Guedes, Vera e Renato Augusto. Isso, Renato Augusto que volta e o Yuri lá na frente. É um bom time do Corinthians, convenhamos, né? É um bom time. Mas vamos ver como é que vai ser o futebol na estreia da Libertadores. Samir Carvalho, então, se tiver mais novidade de hoje até quinta-feira, vai que muda de ideia lá no Parque São Jorge, chega uma grana pinta, de repente algum reforço aparece, ou pelo menos uma negociação, interesse, você sabe que as portas estão abertas aqui no de primeira. O Corinthians que divulgou a lista de inscritos, né? O Barleta, né? Tá inscrito, também pode pintar. O Corinthians fica com meio campo, com meio campo não, né? Com algumas reservas aí para imediatos, né? O Barleta, tem o Pedrinho, o Adson agora virou um reserva imediato, tem o Maicon também que treinou chegou a treinar como titular aí nessa parada, também é um reserva imediato. Esse é o time do Corinthians que divulgou a lista de inscritos com muitos jogadores, mas sem o Luan, né? O Luan, que é um jogador que ganha 800 mil por mês, está fora da lista. Falar em Luan, o Corinthians fez uma consulta, tá? Eu estava acompanhando vocês aí, o PVC, trazendo as informações do Santos. O Corinthians nega, claro. O Corinthians ele vai negar porque o Corinthians tenta situações e não consegue, e não vai chegar no mercado e falar, tentamos e não conseguimos o Luan Dias. Não é que não conseguiu, tá? O Corinthians fez uma consulta ao Luan Dias, ao Água Santa, para saber se existia uma possibilidade de empréstimo. Como o Água Santa de cara já falou que não, o Corinthians nem avançou, não fez proposta, nem pelo empréstimo, nem para comprar nada. Então, foi só uma consulta para saber, vocês por acaso aceitam emprestar? Já ouviu um não, acabou, morreu aí a situação Luan Dias e Corinthians, viu, o Razan? Aquela coisa, chegou lá no Café do Setor e perguntou, tem um sabor diferente, assim, assado? Falou, não, esse aqui não tem na nossa estante aqui, no nosso blend de sabores, este não está disponível. Mas... Extra Forte, que é um café que eu aconselho ninguém a comprar? Não tem, então já era. Tem. Então é isso. No caso do Água Santa, como o PVC estava falando também, a gente explicou mais cedo a respeito do Santos, o Água Santa, a intenção é fazer uma negociação definitiva e o desejo inicial seria de cerca de 4 milhões de reais por 50% dos direitos. Inclusive, o Musset, a gente apurando junto com o PVC, também por isso, dos 3 que o Santos está de olho, o Luan Dias pode ser o que seja mais difícil por esses valores que estão envolvidos.